Lá, fiz certinho, coloquei a Paula. Já tem um monte de gente aí. Boa noite. A Nath tá aí, que bonitinha. Faz tempo que eu não vejo a Nath. Paula, eu adicionei você direitinho ou não? Será? Vê se eu adicionei agora. Olá! Tinha feito coisa errada. Acho que sim, eu Boa saí e entrei de noite. novo. Tudo Ai, bom? tudo bem, Paula. Obrigada por aceitar nosso convite. Imagina, Fiquei sempre um muito prazer. feliz com esse encontro. Você sabe o quanto que eu fico feliz com sempre perto de você, trabalhar com você é sempre um prazer muito grande. Você sabe o quanto eu acredito no seu trabalho. Ai, Há a quanto recíproca é tempo, verdadeira. há quanto tempo a gente trabalha junto e eu acho que esse momento é muito importante para a gente compartilhar esse conhecimento sobre história, o quanto que histórias São importantes. acolhem, né? A criança precisa disso nesse momento e eu Muito, muito. estou muito É. preocupada com isso. As crianças estão verbalizando coisas que estão me deixando extremamente preocupada, Sim, eu estou né? escutando isso também, bastante. No Eles consultório estão eles falam também. melancólicos, né? Muito tempo longe dos amigos, dos professores, né? Daquele momento, aquele espaço que é deles, né? Então, Sim, sim. E a gente está sentindo isso, porque agora foi muito tempo, mais tempo do que a gente imaginava, né? E sim, agora eles estão tentando controlar até esse sentimento que tá preso dentro deles, né? sim, Eles chegam até a falar, eu estou tentando controlar, eu sim. tô, eles falam muito essa questão do que tem lá fora, né? Que parece um monstro, né? Que é uma Sim. coisa muito assustadora e que a Uhum. gente precisa explicar de uma forma mais clara para eles. Eu Sim. acho que falta essa clareza, né? Isso. Usar o Que, lúdico, mas de uma maneira clara, né? isso, Porque às vezes são usadas algumas expressões ou algumas palavras que pioram a situação. Então eu com percebo muito isso em certeza. consultório. E a gente sente isso com eles. Não, eu Sim. não vou ali porque ali tem o coronavírus está lá fora, né? E Aham. a imagem que eles têm, que aparece numa TV, é uma coisa grande, aquela coisa redonda, cheia de espinho para fora. Então, Sim. é uma coisa que, para eles, não é a água e o sabão que pode solucionar Sim. aquilo, né? Uhum. E sim é uma coisa que pode comer eles, vamos dizer assim, né? Sim, com Como certeza. A um criança monstro. associa muito o inimigo com o monstro, a Humano. bruxa, o lobo mau, né? Então são Sim, sempre aqueles vilões que são muito maiores, e que esse antagonismo é bem pesado para ele. Então imaginar um monstro ou alguma coisa que não pode me deixar ir para a escola, não posso sair, não posso ver meus avós. Então para eles a fantasia vai muito mais além. com certeza, com certeza.
E nós sabemos o que a história é capaz de fazer, né? A importância Sim, de como fazer com que essa história possa ajudar, né? Ela tem uma técnica, ela tem uma forma de ser trabalhada, né? Então, a importância dela da maneira correta, né? Porque a gente na escola, a gente tem uma forma de trabalhar, não que nós não tenhamos isso nas aulas remotas, tem a história também, mas é de uma outra maneira. Nós estamos sim, longe deles, querendo ou não, nós não estamos tão perto, né? Os uhum, recursos são outros. Então, nós temos verdade. que ter a ajuda da família. Hoje, a família precisa nos ajudar com a Uhum, história. A história precisa estar dentro da casa deles também. O território sim. que eles pertencem hoje é compartilhado com a família, né? A Então, nós dinâmica precisamos... familiar tem que colocar a história sempre. Sim, E o legal é eles saberem que muito mais do que o divertimento, que já é muito importante, aquele momento do vínculo, né, com a mãe, com o pai, né? Porque essa coisa de escutar a história da boca do pai, da mãe ou da professora, sabe, as pessoas mais atuantes na vida dele, é super forte, né? A conexão, o vínculo já é imediato com aquela pessoa que me leva para aquele mundo mágico do Era Uma Vez, né? sim. Só que quando a gente fala o Era Uma Vez, se abre um mundo de possibilidades que os pais não fazem ideia muitas vezes. Porque toda vez que a gente conta uma história, ela serve como uma ferramenta terapêutica, né? E por que ela serve como uma ferramenta terapêutica? Porque ela tem a simbologia das histórias, ela tem um acesso direto ao inconsciente. Então, quando a gente abre o Era Uma Vez, como é uma coisa assim atemporal, né? Não tem um tempo, não tem um espaço, então é sempre num lugar muito distante, há muito tempo. Não dá para qualquer um se colocar naquela história. Então, o que a criança, o ouvinte faz? Ele faz analogia da história de vida dele com a história e o enredo, né, do personagem. E aí, quando ele faz essas analogias, criam-se possibilidades de final feliz. Então, é como se o meu grande problema também tem solução. Toda vez que a gente conta uma história completa, um conto de fadas, eles não são... eles não estão aqui até hoje, né? Os primeiros contos de fadas é da época da Revolução Francesa. Eles foram sendo adaptados, é lógico, porque os originais eram muito violentos, porque a Também. época era muito violenta, né? Então, se a gente for pensar em Idade Média, a diversão da família era ver enforcamento em praça pública. Então, eles tinham que preparar aquela criançada, aquele ouvinte para aquela época. Só que eles foram sendo adaptados porque eles continuam com temas muito atuais, né? Sempre tem o vilão que eu tenho que destruir, e que às vezes, para a criança, pode ser o próprio processo de alfabetização. Pode ser o vilão da história. Só que quando eu mostro que o herói atingiu um final feliz, eu garanto aquela possibilidade que o meu grande problema também tem solução. Então, eu transmito para a minha criança aquela calmaria, assim, de que tudo pode dar certo. E isso em qualquer situação, né? Então, qualquer história, porque às vezes os pais falam, mas eu não sei qual história contar. A criança tem uma perspicácia, eles escolhem exatamente a história que eles precisam ouvir. Então, quando você começa a ver, assim, a criança que está se sentindo mais abandonada, mais rejeitada de alguma maneira, fica pedindo João e Maria. A outra que está com ciúmes, inveja das amiguinhas, ou ciúmes do irmão, vai pedir um lado mais da Cinderela, que trabalha em inveja. Aquela fase bem egocêntrica, assim, começa a pedir Branca de Neve. Então, eles sabem o que eles querem. E por isso que eles ficam no conta outra vez, conta outra vez. É porque aquele meu... Eu ainda estou fazendo aquela conexão e eu preciso daquela história. Isso é importantíssimo falar para os pais. Agora, A gente tem esse lado da criança, né? E Sim. levar, às vezes, um conflito que até na classe aparece, você Uhum. leva a história
onde o próprio grupo vai perceber que aquilo ali é solucionado através de uma história, né? Sim, com certeza. E na hora, a criança é muito esperta, né? Então, às vezes, assim, em consultório, eu sempre escolho a história adequada para aquilo que eu quero tratar. Porque, assim, todas as histórias são válidas, mas algumas são mais válidas que as outras, né? Então, conforme o tema, a gente escolher a história certa, que já vai mobilizar aquele problema que ele está enfrentando, é muito mais rápido, né? Eu fui criando histórias em consultório, às vezes por demanda, né? Às vezes eu queria uma história que não tinha o tema que eu queria trabalhar, aí eu ia lá e escrevia. Foi assim que eu comecei a escrever mais profissionalmente, né? Porque eu já escrevia para o consultório. Mas qualquer história, eu acho que para o pai ou para o leigo, pegue os contos de fadas. Os contos de fadas sempre têm um herói, uma jornada e um final feliz. Então, eu acho que esse é o grande assim, ensinamento das histórias e dos contos, né? Qualquer um pode se transportar para aquele mundo mágico, né? E o principal, assim, quando a gente faz a leitura da história antes dele dormir, não deixar a história pela metade. Isso é fundamental. Não Então, é, eu sempre Paulo? coloco, gente, se a criança dormir no meio da história, não parem a história no meio, porque o Não, inconsciente ainda está ligado. E eu tenho que sim. garantir o final feliz para ele, senão ele vai ter pesadelo. Né? É. Então, a criança às vezes dorme naquele horário do conflito. Se ele dorme com o lobo assoprando a casa, ele vai dormir literalmente com o lobo. Então, eu sei que quando às vezes a criança dorme, os pais saem na pontinha do pé para não ter perigo, né, de acordar. Mas eu tenho que contar até o final, garantir que ele tenha aquele final feliz, e aí eu posso parar. E aí ele vai ter uma noite de sono e a gente vai garantir que o herói venceu novamente, né? Para eles isso é fundamental. E hoje a gente pensando nessa questão de pandemia, né? Eu vi que você trabalhou uma história que fala ali, tem uma. Hoje mesmo, na verdade, Já foi. eu assisti a sua live de ontem, eu fiquei encantada com a live de ontem, você conversando, Uhum. e eu vi que você fez essa história e eu fui atrás para conhecer. E é uma Uhum. coisa muito interessante, porque eu queria que você falasse um pouquinho disso daí, porque Sim. hoje eu já compartilhei com as meninas da escola, elas Uhum. já vão trabalhar até com as crianças, eu acho que é super interessante isso daí, porque mostra exatamente aquilo que a gente falou, é Que está a água e o vivenciando. sabor. Exatamente. Não, Porque, assim, eu tenho muito paciente que eu estou atendendo online, né? E eles uhum. começaram a me trazer a história do porco-espinho, que o corona era um porco-espinho. E aí eu falei assim, gente, imagine para a cabecinha deles que eles veem aquela imagem, né, do corona ampliado e eles imaginam que é um porco-espinho que vai me atacar no meio da rua, né? Mas você sabe que era a imagem que eu tinha também. Exatamente. E eu tenho um livro de porco-espinho que eles ainda falaram, ele parece com um dinho, né? Eu falei, ai, gente. E aí, quando eu fui conversando com eles, eu fui explicando. A gente pode explicar de uma maneira lúdica que esse monstrinho é invisível, é que nem o da gripe, quando a gente começa a ficar resfriado e tal. Mas que quando ele é ampliado, que tem uma lente de aumento, eles conhecem essa coisa do zoom, né? A criançada é super tecnológica. A gente fala em zoom, eles sabem o que é. Então é só colocar que deu um zoom, não sei quantas mil vezes, e aí a gente consegue ver como é o corona, mas na verdade ele é muito pequenininho, porque fica estranho para eles, né? Tadinho do porco-espinho. Porque fica difícil para eles entenderem que essa água e sabão que mata o bicho, que a gente não pode sair na rua, que eu não posso abraçar meu avô.
E aí eu inventei uma história, porque o que, que eles pegam mais, né? Quando eu converso com eles online, eles falam assim: ah, eu queria tanto abraçar meu amigo, ah, eu tô com tanta saudade da minha professora, até aqueles mais levados que não gostam muito de escola, mas estão morrendo de saudade da escola, não vem a hora de voltar. E aí, quando eles começaram a me trazer essa coisa de se sentir preso, eu tive a ideia de fazer um passarinho, que ele vivia livre, né? Mas ele vivia numa cidade grande mesmo, cheia de luzes, movimento. Só que no inverno ele migrava para um lugar quente, para aproveitar o verão em outro lugar. Quando ele voltou um dia para essa cidade agitada, estava tudo parado. E aí ele começou a ficar muito assustado, não tinha ninguém na rua, e quando aparecia alguém era com uma coisa engraçada na cara, que parecia que era chamada de máscara. E aí eu fui entrando naquele mundinho da criança, né? Dele descobrindo o que que era. E aí ele saiu a perguntar, ele encontrou um outro passarinho que vivia lá, um bem-te-vi, que explicou toda a história para ele, que a cidade tinha sido invadida por milhares de monstrinhos invisíveis, que se chamava coronavírus, e que ele parecia um porco-espinho. Aí o outro fala, mas se ele é invisível, como é que ele parece alguma coisa? Né? Então, eu deixei esse vácuo aí para os professores poderem explicar, porque o outro se irritou e falou, ai, para de querer tudo explicadinho. Isso mesmo. E eu gostei dessa parte, porque aí tem uma abertura, né, para eles ficarem curiosos e perguntarem para o professor mesmo. Como é que eles sabem que ele parece um porco-espinho se ele é invisível? E aí aí ele fica desesperado, né? Como que alguém luta com um monstro invisível? Né? Então, essa é uma pergunta bacana, que é bem cara de criança mesmo, né? Como é que eu vou lutar? E aí o outro fala se ele lembra da história do Mágico de Oz. Porque lá a Dorothy vence a Bruxa do Oeste jogando água nela. Então, esse monstrinho invisível pode ser morto com água e sabão também, né? Então, é muito bacana para eles que a gente entra nesse universo da criança, né? Bruxa faz muito mais sentido para a criança do que o coronavírus. E de repente eu sei de uma bruxa que foi morta por água, né? Que foi destruída com água, então o coronavírus pode ser destruído com água e sabão. E aí termina a história eles felizes, porque eles sabem que eles podem derrotar com água e sabão, desde que use máscara. E aí, no final, ele pergunta quando vai passar. A gente fala que não tem previsão, mas que vai passar, né? Que por enquanto é só usar máscara. Isso. E aí, e que os passarinhos vão continuar voando livremente, mas que os humanos podem viajar na imaginação. E que aí é bem aquela coisa da criança, né? Que eu acho que também já dá um belo gancho. Eu já contei essa história para vários pacientes. E aí, no final, eu falo, bom, como a gente pode usar a imaginação, vamos desenhar aquilo que eu imagino, o mundo sem coronavírus, ou o que a gente vai fazer quando tudo estiver liberado, ou o que eu gostaria de fazer agora, eu vou colocar no papel para quando terminar tudo isso, a gente poder colocar em ação. Então, entrar mesmo nesse mundo imaginário deles, né? E existir a solução, né, para isso, né? Sim, que é a água e sabão, né? que é água e sabão. Porque aí fica menos assustador essa coisa do monstro. A gente dá a devida importância, né? Precisa lavar a mão o tempo inteiro, precisa ter cuidado, precisa usar máscara, mas ele é destruído com água e sabão. A gente bota Tem como destruir, né? É uma Tem questão como de... destruir. Sim, a gente tem que garantir esse final feliz para a criança, né? Porque senão a gente entra, o adulto já está inseguro, né? O medo da criança... A gente se preocupa muito hoje com essa questão do medo, da criança que hoje sente essa... Como eu vou controlar esse meu sentimento, né? Sim. Eles estão
verbalizando isso constantemente. Eu estou tentando controlar. Isso. Eu estou tentando, E às estou vezes fazendo o esse possível tentando para controlar, controlar. às vezes ele sufoca um sentimento que tinha que ser colocado para fora, né? Eu recebi nas últimas 4 semanas 5 crianças com depressão. Isso está sendo 5. importante. Depressão, assim, tinha uma que estava profunda mesmo, a Isso é o que história. mais me preocupa hoje. Hoje Sim, eu estou vendo muito isso. que eles vão Então, guardando aquela tristeza, né? Eu não estou podendo mais abraçar a vovó, eu não estou vendo o amiguinho, eu não estou, sabe, o meu professor é só pouco tempo, longe de mim, porque criança na fase da educação infantil é totalmente sinestésica, né? É toque, é acolhimento, tem que ter essa coisa do contato físico, né? Até quando ele morde, quando ele bate, a coisa de precisar tocar mesmo, né? e E aí, de muitas vezes repente, tira tudo isso. E muitas vezes a gente fala, a criança é muito mais fácil a gente conversar com eles e mostrar o que é possível, o que é permitido ali Uhum, juntos, do uhum, que eles lidarem com essa distância e sim, não com esse sentimento sem poder pôr para fora. sim. Se a gente pudesse, não é permitido isso, o combinado agora é assim, seria às vezes muito mais fácil Uhum, lidar com isso sim, do que eles lidarem com esse sentimento, com essa angústia, que isso faz muito mal para eles, né? A sim, consequência disso vai ser muito maior. Eu acho que vai com durar certeza. muito mais tempo para a gente consertar tudo isso. Uhum. Essa é a minha preocupação maior, né? É. O O medo que infantil está muito ligado à insegurança porque eu estou desvelando o mundo, né? Se os pais estão inseguros, imagine a criança, né? Que já tem nossa, essa insegurança natural com coisas novas. E às vezes, assim, a gente tenta. Ninguém gosta de ver a criança com medo, ninguém gosta de ver a criança triste. Então, tenta descaracterizar ou transformar esse sentimento com muita velocidade. E às vezes não. Às vezes aquela tristeza tem que ser sentida. Né? Vai passar, mas quando vai passar? Não sei, filha. A mamãe entende que você está triste. Eu também estou triste de não ir para o meu trabalho, também estou triste que você não está indo para a escola. Sabe, tem que acolher esse sentimento. Eu não posso fingir que ele não existe. É isso que a criança vai engolindo, ou mesmo o adulto, e de repente vira uma depressão, porque ela não pode ser fingida que não está acontecendo. A única maneira de transformar o sentimento é quando eu encaro, né? Quando eu acolho aquele sentimento, então eu valido aquele sentimento, eu sei que você está com medo, mas ó, o corona não está no seu quarto, não está embaixo da cama, ele é o bichinho, ele é assim, quando a gente enxerga, ele é desse jeito. Como a gente pode se proteger? Lavando a mão, lavando tudo que chega da rua. E aí vai explicando, vai colocando a criança no mundo como ele está. Porque o que acontece? Os pais acham que o filho não percebe. Muitos falam assim, não, mas ele nem percebe o que está acontecendo. Imagina se não. Mudou toda a vida dele, parou de ver os outros familiares. Ele sabe o que está acontecendo. E se ele não sabe ainda com todos os dados, ele percebe a ansiedade da mãe, a ansiedade do pai, o medo no ar. Então, tudo isso está sendo captado. Então, quando eu acolho e falo, ó, todo mundo vai junto cuidar para que ele não entre aqui em casa e que não faça, ótimo, né? E para gente não, para ele não ficar esperando aquele monstro enorme embaixo da cama, né? Então, quanto mais eu e o medo, a tristeza principalmente, gente. Não tentem comprar tristeza com doce, com brinquedo. Ah, não fica triste não, mamãe vai comprar o brinquedo que você queria tanto, vamos entrar na internet. Não é assim, porque o vazio continua. E às vezes a gente mascara um sentimento que depois vai vir muito pior. Porque uma hora ele sai.
né? A gente vai mandando para o inconsciente, vai mandando. Uma hora aquela coisa toma um corpo e sai, né? Sai em forma de depressão, de pânico, mas tem que sair. Então, por isso que tem que ser muito conversado e muito trabalhado, assim. Às vezes não precisa falar do corona. Se eu estou falando da bruxa, lá do Mágico de Oz, se eu estou contando o Mágico de Oz e falo, olha, você viu, é com água. Pode reforçar sem até fazer o link, né, na hora. Mas ele vai ficar na cabeça que dá para destruir a bruxa, dá para destruir o lobo, dá para vencer isso. Então, eu vou dar aquele sentimento de segurança para a criança, que é muito bom. Valorizar tudo que ela faz, né, Paula? Eu acho que Sim. a criança, tudo que... Se você puder, ela vai lavar a mão, ótimo, é isso que você faz, é isso que você faz, valorizar Sim. cada ponto que ela faça, né? Eu Uhum. acho que a criança precisa desse lado, no olhar da criança, né? Então, eu acho Sim. que em todo momento ela precisa disso, para que Sim. ela se sinta segura o tempo É, todo, né? Ela a precisa, gente vai nesse fortalecer porque o momento. pai não está lá o tempo inteiro, o pai e a mãe, né? Não tem garantia nenhuma de nada e não precisa nem ser, às vezes, a perda física, né? Mas a separação, o tempo que ele está na escola, ele também é uma separação, também é uma forma de luta e que eu tenho que estar fortalecido para sobreviver longe da minha mãe, do meu pai, sobreviver no conflito com o amiguinho. Então, Ele toda vai ter que vez... estar preparado para uma mudança, né? Por um tempo tão grande agora, né? Ele ficou Sim. tanto tempo num mundo completamente diferente, né? Dentro de casa o tempo todo, e Uhum. agora ele vai ter que se preparar, né? Ele vai ter que se fortalecer para ter coragem para enfrentar um Sim, novo mundo, um novo, né? porque O não vai novo. ser mais a escola que ele conhecia, né? Então vai Não. ser com novos cuidados, com novas regras, então vai ser tudo muito diferente. Então, uma história fantástica para a gente preparar para isso agora é assim: Pequeno Polegar, João e o Pé de Feijão, Polegarzinha, tudo que é o pequenininho, sabe? Saindo para o mundo, naquela jornada que vai enfrentar o novo. E mesmo eu pequena, eu consigo destruir gigantes, ogros, monstros. Então, esse tipo de história é fantástico para esse momento de volta. De que, assim, eu vou ter que fazer um novo caminho, né? E eu vou sair fortalecido, né? Mesmo pequeno, eu consigo enfrentar esse novo mundo com novas regras. E aí mostrar, deixar muito bem claro, olha, vai voltar, mas olha, tem uma regrinha X, agora você vai ter que usar a máscara. Olha, lá, toda vez que você tocar alguma coisa, você vai lavar a mãozinha, vai pôr o álcool gel, vai... colocar a criança na real do que vai acontecer. Mas fortalecendo sempre, falando, né, mostrando segurança. Se os pais vão mandar para a escola com aquela insegurança, melhor não mandar, né? Sofrimento. Ou eu entrego meu filho e vou levá-lo falando que tudo bem, lá a escola tomou todas as providências para não pegar o corona, tudo, porque a segurança da mãe vai depender muito dessa nova adaptação do filho, porque vai ser uma nova adaptação, né? Sim, sim, é É uma tudo novo. adaptação totalmente diferente, né? Sim, Agora é um período totalmente diferente, né? A isso. gente precisa, é um momento de... Nós até fizemos um programa na escola, nós chamamos de programa de retomada, né? É uma preparação, justamente para que as famílias se preparem para essa retomada, né? Para Uhum. que as famílias se fortaleçam para essa retomada, né? Sim, Não adianta a gente querer que as crianças voltem se as famílias não estiverem preparadas, né? sim. Porque hoje
quem precisa dessa segurança maior é a família, Sim. né? Porque é a base. É. Né? A família tem que se sentir segura com a escola, né? Com a escola que ela escolheu, né? Que ela acredita, para que a criança se sinta segura para ir, né? E não tem. Como. A gente Porque... precisa estar em perfeita sintonia, né? Hoje é bem isso. Nós temos como que eu posso falar? Igual, sábado, no próximo sábado, nós temos uma reunião com todas as famílias. Nós precisamos contar com praticamente 100% das famílias para a apresentação do protocolo total. Então, como que nós vamos funcionar quando for preciso o retorno? Então, todas as famílias precisam saber como nós vamos trabalhar. Então, Sim. é o preparo das famílias para que nós possamos preparar depois as crianças ali dentro. Sim, sim. Então, é toda uma preparação, é preparação de ambiente, preparação de equipes. Então, é todo esse cuidado, né, para esse Com novo certeza. momento que nós vamos viver, né? Então, ninguém quer colocar ninguém em risco, né, hoje. Lógico. Mas, para isso, nós precisamos, primeiro, desse emocional trabalhado também, né? Porque é o principal. Com certeza. Se a gente Hoje fortalecer em casa... ver a criança em aula. Eu fico mega emocionada, porque quando eu vejo uma criança verbalizando o sentimento que ela tem, isso mexe demais comigo. Então, eu percebo que eles estão no limite também. Então, em consultório, né? Consultório online, mas eles falam muito isso, da falta, de que não aguentam mais ficar em casa. E vão ter os dois lados também, porque eles nunca ficaram tanto com o pai e com a mãe, né? Ainda por cima juntos, no mesmo lugar, 24 horas. Então, vai ter toda essa coisa. Ao mesmo tempo que eu quero ir para a escola, eu quero ficar lá, mas eu não aguento mais ficar em casa. Então, vai ser assim, muitos sentimentos controversos, né? Dentro. Sim, e eles aí... vão sentir falta depois desse tempo de ficar mais tempo em casa, sabendo que o ensino vai ser híbrido, né? Nós temos consciência de que isso vai continuar, mas sabendo que vai ter uma mescla. Eles precisam dessa mescla, pelo menos, né? Porque eles são movidos assim, com certeza. né? Eles precisam disso, né? Eu acho que é necessário para eles, né, ainda. Com certeza. Edna, pediram para a gente listar as historinhas. E eu vi aqui, ó, alguém pediu para listar as histórias que a gente está falando. Gente, são os clássicos. Os clássicos, assim, importantíssimos. Pequeno Polegar, João e Pé de Feijão, Polegarzinha, Cinderela. Cinderela fala muito de resiliência, que é a capacidade de se adaptar. Eu gosto mais da Cinderela quando é perto dos originais. Quando eu escrevo, eu faço adaptações para o Maurício de Souza. Isso que eu ia falar. Eles gostam muito. Nós temos lá na escola os clássicos que são com essa sua participação, que são os personagens do Maurício de Souza. Eles adoram, né? Então, para eles é muito mais próximo. Principalmente os maiorzinhos, né? Porque eles começam a olhar para Cinderela, Branca de Neve e falar, ai, não quero história de princesa, tal. Mas quando a gente apresenta que a Mônica é a Cinderela, que a Magali é a Branca de Neve, eles amam, porque tem uma identificação imediata, né, com a turma da Mônica. E quando eu fiz essas reescritas, eu coloquei muito perto do original. Então, por exemplo, a Cinderela não aparece a fada madrinha. Ela aparece, na verdade, ela recebe todas as respostas de uma árvore que ela planta no túmulo da mãe e que essa árvore cresce e vem pombinhas nela, na árvore. E toda vez que ela vai lá, que ela reza para a mãe, que ela
entre em contato com ela mesma, as respostas vêm. Então, essa simbologia, gente, é muito importante, desse vínculo, assim, que a resposta da mãe vai estar com ela a vida inteira, porque a árvore é família, né? E ela coloca no túmulo da mãe, que é o meu intuitivo. Então, tem um monte de símbolos que a gente nem precisa entender para saber o quanto estão trabalhando. Então, quando as respostas vêm, ela consegue realizar as coisas. Então, e a principal característica da Cinderela é a resiliência, a capacidade de se adaptar. E isso é importantíssimo agora, né? A gente teve que se adaptar a uma nova vida. Agora que a gente estava mais adaptada com a coisa da pandemia, da quarentena, a gente tem que voltar e se adaptar novamente ao mundo que a gente conhecia, mas que não é o mesmo. Então, são várias adaptações, né? E mostrar que sobrevive, apesar disso, a jornada do herói acontece, volta fortalecido. Então, é muito importante. Bela e a Fera também é outro que trabalha a resiliência. O Gato de Botas também tem uma jornada aí bem bacana, assim, de conquistas aí dele. Deixa eu ver aqui mais. Tem muito. Rapunzel é importantíssimo também, porque Rapunzel, todo mundo está se sentindo trancado na torre hoje em dia, né? Então a gente vai ter que novamente reconstruir o mundo lá fora. E essa questão da bruxa que me prendeu na torre, né? Então pode ser o corona, pode ser, de repente, a minha mãe mesmo, né? Que me tranca aqui, não deixa eu sair de casa, ou o meu pai. E é tudo muito mais complexo, mas a gente não precisa fazer essas analogias para a criança. Ela faz sozinha. Isso é a grande magia dos contos. Agora, a história da pandemia tem no meu canal. É Paula Furtado, psicopedagoga, né? A gente pode colocar depois no comentário também as histórias, né, da live, no comentário da live. Pode colocar as histórias e pode colocar o canal. Mas lá está escrito História para Trabalhar na Quarentena, então é tranquilo. E tem outras histórias que eu gravei assim perto do original e aí dá para trabalhar bastante com a criançada. Eu até aprofundei o canal, foi na época da quarentena, porque essa tua sensação de dor aí quando vê a criançada foi a minha sensação no começo. E eu falei, gente, eu tenho que intensificar esse canal, eu tenho que gravar todas as minhas histórias, porque a criança tem que se sentir acolhida de alguma maneira. Então, como eu não podia estar com meus pacientes perto, eu fui gravando as histórias e colocando para que serve cada uma para a gente... Quer dizer, para que serve estão nas minhas lives no meu Instagram, né? Paula Furtado PF. Acho que a Gabriele colocou já. Colocou. E que estão lá a explicação de cada história para que serve. Mas usem e abusem das histórias que não tem erro. A gente nunca vai errar contando história. A gente sempre adorou, né, Paula? Tem uma história que aconteceu na escola. A Paula foi premiada nessa época. Uhum. Tinha... acreditava no que estava acontecendo, ela até gravou. Ele viu o livro da Paula na prateleira da livraria, aí ele fez assim para a mãe, o livro da Paula Furtado. Aí ele não sabia nem falar direito. A mãe fez assim, o quê? Aí ela falou assim, peraí, aí ela pega o celular e vai gravar. Aí ele pega e fala, o livro da Paula Furtado. Como é que ele fala? Cuidado para não explodir. Cuidado para não explodir. Aí ela falou assim, como assim? Ela falou assim, é o livro da Paula Furtado. Como você sabe disso? A Gracinha que me contou essa história. E é o livro da Paula Furtado.
Quando a Paula viu esse vídeo, a mãe postou e nós pedimos para ela e nós postamos isso na página da escola. A Paula, quando viu, ela ficou doida. Ela falou, não, nós vamos ver isso daí Gente, direito. Isso era o virou Toco. E ele pegava todos os livros da prateleira e colocava no carrinho de bebê. E ele ficava, Paula Furtado, a Paula Furtado. Eu olhei aquilo e falei assim, gente, essa escola não existe, né? É demais. Porque uma criança de 2 anos saber o nome da autora, saber a história, querer. Então, assim, esse envolvimento, né, que vocês, esse cuidado que vocês têm com as histórias, o envolvimento é uma graça. E logo depois eu fui na escola, eu conheci pessoalmente, né? Ele veio todo feliz. E todos vinham e me abraçavam, porque assim, essa coisa com a história é muito lindo. E por incrível que pareça, às vezes você vai em escola de educação infantil e que não é tão trabalhado. E o que eu fiquei impressionada lá na Piu Piu é que assim, até os bebês, assim, todos de boca aberta, me olhando contar a história. Eu falei, gente, que mundo, que coisa linda. E aquele vídeo, para mim, é um bálsamo de energia, assim, de sempre continuar, de querer fazer diferença com as histórias, porque é muito bacana mesmo, né? De você ver uma criança de 2 anos. Trabalhou muito com história, desde os pequenininhos até agora, nas aulas remotas, a gente continua com as nossas histórias e a gente não para. Eu acho que e as meninas falam, mesmo nas aulas remotas, eles ficam alucinados não tem como... A gente sempre trabalhou dessa forma, eu acho que não tem como parar. A gente acha que é o caminho, é a forma que dá um resultado positivo. Com certeza. Sempre esse lado, E a história não trabalha só quem ouve, ela trabalha quem conta também. Quem conta, justamente. Isso. A garantia do final feliz é para o contador também, não é só para a criança. Então, isso é muito bacana. Às vezes eu mando assim, sei lá, a criança está muito grudada com a mãe. Aí eu peço para contar Rapunzel, que é o corte do cordão umbilical, né? Quando ela corta a trança e manda para o mundo, simbolicamente é como se eu estivesse cortando o cordão e mandando a criança para a vida, naqueles momentos que ela não vai estar comigo. E às vezes eu mando contar, mas eu falo, mas você tem que contar, porque quando tem o grude, geralmente é dos 2 lados, né? Então, o símbolo tem que servir para um e tem que servir para o outro, né? Então, isso é muito bacana. Às vezes, contar e ir contando e já trabalhando inconscientemente, que eu também tenho que cortar o cordão, ou às vezes, ao contrário, eu tenho que prender na torre um pouco, né? Tem criança que eu falo ao contrário para mim. Eu falo, olha, tá na hora de prender um pouquinho, principalmente os adolescentes. Eles têm que sentir, às vezes, que estão quebrando limites, né? Se a gente solta demais, deixa demais, a criança fica sem limite. A criança pequena em casa e o adolescente fora de casa. Ele tem que sentir que está quebrando alguns limites, né? Ter horário, rotina, principalmente agora na quarentena, né? As pessoas saíram um pouco da rotina, né? Então começaram a não ter aquele horário tão fixo para dormir, para tudo. E é importantíssimo, principalmente para agora esse treino da retomada. A gente não sabe quando vai ser, mas uma hora vai ser. Então vamos já começar a entrar naquela rotina da criança, né? Vamos contar uma história e dormir no horário certo. Se todos pudessem começar contando uma história à noite, isso daí é tão importante, vale tanto. É um tempinho que é uma qualidade que não tem preço, né? Eu falei que o dia que os pais descobrirem que é uma sessão de terapia, vai ter muito menos criança no consultório. Outra coisa super importante, Edna, que eu não falei, é para não dar lição de moral com história. Sim, verdade. Porque às vezes a gente escolhe a história que o meu aluno, que o meu paciente, que o meu filho está precisando.
Então ele está mentindo muito. Eu vou lá e pego o Pinóquio, conto o Pinóquio, ou conto o Pedro e o Lobo, e aí quando chega no final, a mãe fala, tá vendo? Por isso que a mamãe fala para não mentir. Se eu fizer isso, o trabalho terapêutico acaba. Então, eu tenho que deixar o inconsciente agir. A criança faz aquelas caras de que está entendendo o recado, que a carapuça está servindo, que está fazendo. O máximo que eu posso fazer é perguntar alguma coisa. O que você achou disso da história? Você achou correto? Por que você acha que ninguém acreditou no Pedro? Pode jogar perguntas assim do personagem, porque ele vai responder como se fosse ele. Muitas vezes, quando ele vai responder, ele coloca até em primeira pessoa, é engraçadíssimo. Mas ele não percebe que está se colocando, que ele está falando dele mesmo. As histórias são feitas para serem trabalhadas sozinhas, eu não preciso fazer o lado. Se faz o lado do sermão, aí virou sermão e acabou o trabalho. Eu não posso trazer para a consciência tão rápido essa questão da história. Os mais velhos, quando contam, outro dia eu estava contando uma história que veio um paciente que a mãe falava que ele era muito pessimista, reclamão. Ele podia estar na Disney e reclama, né? Então, no nada tá bom. E eu comecei uma história até que eu inventei e que nada dava certo na vida dele, que ele reclamava disso, que ele achava que a vida não era do jeito que ele queria. No primeiro parágrafo, o menino era a primeira vez que tinha ido no consultório. Quando eu falei essa frase, ele falou, sabe que eu também sou assim? Olha. Ele fez sozinho, ele me entregou de bandeja, né? E eu falei, mas me conta mais sobre isso. Como que você é? Por quê? O que você reclama? Ele falou, não, eu sou assim também que nem ele. Eu também acho que nada tá bom. Eu reclamo de tudo. Então, foi um trabalho fantástico, que durou assim pouco tempo. Eu dei alta para ele, que ele começou a perceber, porque ele teve insight na primeira sessão. Agora, partiu dele me trazer que ele era desse jeito, né? Eu já ia levar, a coisa já ia acontecer, mas eu não entreguei de bandeja. Como tem uma também engraçada, fala. Às vezes a criança, muitas vezes, pede a mesma história, né? Também tem esse detalhe. Né? Enquanto ele está pedindo, é porque está fazendo efeito. Tem que contar. Né? Às vezes as mães me falam, mas eu não aguento mais a história. Eu falei, mas ele aguenta e ele está precisando dessa história. Então, enquanto ele tiver... Está reforçando para ele mesmo, né? Sim, exatamente. Teve outro dia também uma criança que os pais, eles levarem, que eles não tinham contado que iam se separar. E aí eles queriam que eu preparasse antes para depois contar. Os dois estavam bem tranquilos, né? O pai e a mãe, estava uma atitude super decidida entre os dois. Então estava uma relação bem tranquila. Só que eles queriam que eu já desse uma preparada nela antes. E aí na segunda sessão eu contei uma história que eu fiz para aquele livro que você ama, né? Meu de cabeceira. Seu livrinho de cabeceira que você fala, o Terapia do Conto. E lá tem uma história da separação dos pais. E aí eu contei para ela. E tem uma hora na história que fala assim, nossa, será que o papai vai continuar me amando? E aí ela, antes de eu responder, ela falou assim, claro que vai, né? Pai nunca deixa de amar a filha. Foi assim, super bonitinho. E aí os pais contaram que iam se separar, o pai que saiu de casa, tudo. E aí na sessão seguinte, quando ela voltou, ela não me contou nada da separação. E eu perguntando como foi a semana, tudo, não sei o quê. E ela não falava nada, ela só queria saber o que a gente ia fazer, o que ia contar. Aí eu falei assim, eu vou te contar uma história. Aí eu joguei um verde e falei assim, que história que eu te contei mesmo semana passada? Ela falou, você não sabe o que aconteceu, parece que você adivinhou. Você contou a história da Clara e você acredita que os meus pais também? Aí ela contou, aí ela falou que ficou triste, eu acolhi a tristeza dela, falei que realmente é para ficar triste, que é uma situação diferente, mas que era uma decisão que não cabia a ela, tá? Mas foi a coisa mais fofa, assim, a inocência que ela falou. Você parece que adivinhou, você não acredita nisso. Olha,
Mas eu já tinha dado aquela calmaria antes dela saber, e inconscientemente ela já estava sabendo, porque eu coloquei na história que a culpa não era da criança, né? Que a culpa, que não tinha culpados, que eram decisões, né? Que eles não queriam mais ser namorado e namorada. Então, já tinha todo um inconsciente preparado, que é isso que eu estou querendo hoje aqui, que a gente está querendo, né, Edna? Que eles preparem. Esse livro que você falou que é o meu livro de cabeceira, que eu falo para todos os pais que eu atendo, todos os pais que passam pela minha sala, eu tenho ele lá do meu ladinho, eu mostro para todos eles. Há muitos anos eu tenho e eu mostro para eles, eu falo para eles que todo mundo deveria ter, Ai, porque que é um bom. livro que para todo tipo de problema, qualquer coisa que aconteça, lê junto com a criança, ali do lado, Uhum, sempre vai acontecer que tem uma solução para. uhum, Vai ter a história certa para aquele momento. Eu acho que para é, todo mundo é um livro de cabeceira. é, Você conversa com a criança, conta aquela história, e ali tem sempre um porquê, tem sempre uma solução. tem. Por isso que é um É livro que de eu fiz cabeceira. muito É outra direcionado, pessoa. né? É porque a gente pensa assim, para o pai que, né, que é leigo, ai, que história que eu vou contar para separação, que história que eu vou contar para luto, né? E o luto às vezes não é o luto só físico, né? Às vezes o luto é assim, o amiguinho que mudou de escola é um luto. É, Tem os lutos mesmo do cachorrinho, de pessoas próximas ou não, de conhecidos, e tem aquele luto do tempo que eu fico fora da casa, né? Que eu fico na é. escola, que eu fico, sei lá, que eu vou viajar, que eu vou para o acampamento. Então, todo esse preparo eu já coloquei numa linguagem muito lúdica, né? E que é linguagem de consultório. E que eu fiz para o consultório, que fui testando, foi funcionando. Então, tem todos esses temas mesmo. Tem adoção, tem rejeição, tem os ciúmes do irmão mais novo, tem os ciúmes da irmã mais velha, quando ela quer já, né? Fazer tudo que a irmã mais velha quer. E aí tem medo. O medo é Tem tudo. importantíssimo. Tem. Ele é bem completinho. É Agora ele verdade. mudou, né? Agora ele tá como. Até separei aqui. Que eu... É Sim. dos- Agora é, ele tá como histórias para aquecer o coração. é. Eu tenho os Ai- dois. Ainda, ainda encontra como terapia do conto em alguns lugares, mas a editora mesmo é o É, Histórias para Aquecer o Coração, eu tenho os que é dois. bem gostoso. Ai, que delícia. Eu sou fã dele, não tem jeito. O nome do livro é Histórias para Aquecer o Coração. É, isso. Ó, Agora eu já histórias. tenho essa carinha. Aquele foi o primeiro, a O primeira Terapia do versão. Conto ainda encontra em alguns, assim, no Mercado Livre, ainda encontra. Mas são as mesmíssimas histórias. Histórias, é. E Esse só tem uma do, roupinha nova. sim, esse do luto, eu recebi um vídeo de uma menininha outro dia no meu canal. Coisa mais linda. E ela mandou, mais ou menos assim que nem o Léo, assim, ô Paula Furtado, por que que o pai do cachorrinho morre na história? Aí eu falei, nossa, mas essa mãe é esperta, né? Jogou para eu Para explicar você a morte. resolver. Aí eu mandei um vídeo para ela, expliquei as histórias também ajudam a trabalhar coisas tristes, então que eu tinha feito essa história, porque às vezes as coisas tristes acontecem, como quebra o brinquedo, como o amiguinho muda de escola, então eu fui explicando bem dessa maneira que ela pudesse entender e aí eu postei lá, fez o maior sucesso. Essa resposta já está sendo compartilhada aí para outras crianças, além da Valentina, que eu postei a resposta, né? É, não, É é daí, fantástico. Esse livro é fantástico, muito bom, muito bom, muito bom. é bem Ajuda em gostoso. todos os sentidos. Isso daí. Paula, acho que nosso tempo está terminando. Eu queria Tá que você mesmo. fizesse as suas considerações finais. Eu fiquei muito feliz com esse encontro. Eu acho que Uhum. para as famílias da nossa escola foi
um presente sem igual para que bom. os nossos amigos que vieram nos encontrar. Também foi um presente enorme. Eu só tenho que te agradecer. Imagina, eu que As portas da agradeço. Civil estão sempre abertas, você sabe disso. Com A nossa certeza. amizade aí é uma amizade de muito tempo e eu fico Sim. muito feliz de ter você sempre ao nosso lado. Uhum. Então, eu só tenho mesmo que te agradecer. Não, é ótimo essas parcerias, né? Quando a gente acredita uma no trabalho da outra. Eu acredito muito no trabalho dessa escola, eu sou apaixonada por essa escola. E é engraçado que às vezes as pessoas me pedem indicação e não tem nada a ver com o lugar. Eu falo, ai, se você morasse lá no que eu tenho paixão. Se colocam lá em grupo de bairro, de coisa, eu já vou lá. Piu, piu, piu. Então, mas é porque a gente vê a seriedade do trabalho, né? E como eu já atendi várias crianças daí, eu vejo que funciona, eu vejo como eles amam a escola e eu acho que é isso que importa. O meu recado hoje foi sobre as histórias mesmo, a importância, a voz, então, se eles escutarem da voz da mãe, do pai, é importantíssimo para a criança. Então, elas entram mesmo, o recado do final feliz vai ser dado. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar. Meu Instagram está aqui, Paula Furtado PF. Entra lá, entra no meu canal também, já segue lá que vocês vão receber história sempre. E é isso, estou à disposição. Quem tiver alguma dúvida, pode mandar, que eu tento responder. E é isso. Espero ter ajudado. Nossa, muito. Então tá bom. Fico feliz. Eu também. Muito obrigada de coração, Paula. Muito agradecida. E até breve. Logo nós estaremos juntas de novo, tomando um café. Isso. A gente vai fazer uma quando tudo tiver passado. Aí a gente vai contar como foi o retorno. Isso mesmo, com certeza. Tá bom? Com certeza. Obrigada, gente, Paula. Obrigada. Beijo mesmo. Grande, imagina. Beijo, muito obrigada. Tá bom? Tchau, tá ótimo. Tchau, Paula. Beijo.